o antigo Dia do Índio mudou para Dia dos Povos Indígenas. Essa era uma luta de muito tempo e quem encampou e montou esse projeto foi a deputada Joênia Wapichana, uma indígena também, além de deputada, advogada. Vamos pensar lá na história, essa palavra índio, além de não reconhecer a diversidade dos povos indígenas, ela também é fruto de um engano. Os portugueses, quando aqui chegaram, pensando, achando que tinham chegado na Índia ou achando os povos meio parecidos, passaram a chamar os povos que aqui habitavam, os povos originários dessa terra, de índios. E essa palavra, então, índios, ela carrega essa história pesada e ela traz também junto uma série de preconceitos, porque afinal de contas, não é o dia do índio, realmente é o dia dos povos indígenas. Existe uma diversidade imensa de povos indígenas. Hoje, no nosso país, nós temos cerca de 300 e poucos povos indígenas, falando cerca de 108 línguas, mais ou menos, línguas e dialetos. Então, só por aí a gente imagina quanta diferença existe. E é isso que a gente precisa levar para dentro da nossa sala de aula, para conversar com os nossos alunos, para que eles também possam levar essas informações para a família, vamos trocar, né? Muitas famílias já têm essas informações, outras famílias não. Então, é nosso papel, sim, de educadores, multiplicar essa ideia, essas informações e esse trabalho de reflexão sobre valorização desses povos que não só fazem parte do nosso país, mas fazem parte de cada um de nós, né? Embora, assim, essa aparência, às vezes, que nós temos por fora, nada indígena, mas se a gente for olhar no DNA de cada um de nós, com certeza nós vamos encontrar traços dos povos indígenas. E isso muito me orgulha, isso muito me traz alegrias e devemos levar isso também para as nossas crianças, para cada um se reconhecer com essa matriz, não só indígena, como a matriz africana, como a matriz europeia, como quem somos nós, o povo brasileiro, essa diversidade, essa riqueza de culturas. Então vamos falar hoje sobre os povos indígenas, que nós vamos levar para a escola e temos que ter o cuidado de como vamos levar. Então vamos parar de levar aquela imagem do índio estigmatizado, né? Botar a tiarinha com penas na cabeça, fazer barulho, né? Não, nada disso. Tá na hora da gente levar para a sala de aula a realidade do que foi a vida dos índios aqui no nosso país, antes da chegada dos portugueses, antes do nosso país virar o Brasil, e também para a gente conversar com eles sobre o dia a dia dos povos indígenas. O índio não é aquele parado lá na foto. E hoje nós temos aí muitas e muitas possibilidades de procurar, de pesquisar. Lá no nosso Instagram a gente está sugerindo vários vídeos, temos o ISA, que é o Instituto Socioambiental, que trata das questões indígenas e que tem uma riqueza enorme de vídeos, de textos, falando sobre os povos indígenas, mostrando a realidade do dia a dia. Então, o que é que nós vamos fazer com as nossas crianças? Vamos levar cada um a pensar como que eu vivo, né? Onde que eu moro? Onde os povos indígenas moram? São casas totalmente diferentes, do mesmo jeito que nós moramos. Uns moram em casa, outros moram em apartamento. Nós temos quem mora em trailer, nós temos quem mora em barraco, nós temos quem mora na rua. Os povos indígenas também têm várias formas de morar. Não é todo mundo morando na mesma oca, no mesmo modelo. Tudo isso faz parte da cultura de cada povo. As crianças indígenas, eles passam o dia todo lá no rio tomando banho. Não,
vamos trazer a realidade, como as crianças indígenas brincam, como elas fazem parte desse grupo da sociedade indígena em que elas vivem. Então, elas também ajudam, elas também têm as suas obrigações. De repente, também nós vamos aprender, né? Vamos aprender um pouco com esses povos que sabem envolver as crianças nas suas atividades do dia a dia, mostrar a importância da sua cultura, do seu modo de pensar, do seu modo de viver. Então, vamos ter esse cuidado, levar para a sala de aula as músicas indígenas mesmo. Hoje é fácil da gente encontrar músicas indígenas, vamos pensar sobre essa cultura, sobre os instrumentos musicais que eles usam, sobre aqueles sons que se aproximam tanto dos sons da natureza. Vamos ver a arte indígena, né? Cada um daqueles objetos que eles fazem, que eles constroem. Então, vamos levar a vida dos povos indígenas para dentro da sala. Vamos comparar com a nossa, não para a gente dizer que essa é melhor ou que aquela é melhor, mas vamos comparar para mostrar que são diferentes. E que da mesma forma que eles têm como aprender algumas coisas com a gente, nós também temos muito o que aprender com eles. Vamos mostrar na nossa cultura, no nosso dia a dia, já as influências que nós recebemos, que nós trazemos como o povo brasileiro. Então, influência na nossa língua, influência na nossa culinária, nos nossos hábitos e costumes. Então, é isso. Não vamos deixar como fazíamos, né? Os povos indígenas lá no livro só, na história só. Não, vamos trazer para o dia a dia. Vamos falar sim sobre como eles já viveram, como eles vivem hoje e ensinar nossas crianças a valorizar até essa forma diferente de viver. É uma forma diferente de como a gente vive e tem as suas vantagens e desvantagens. Da mesma forma como a forma como nós vivemos também tem as vantagens e as desvantagens. Então, a gente aprende uns com os outros. E os povos indígenas têm muito a nos ensinar. Inclusive as questões de respeito, respeito pelo próximo, respeito pelo mais velho. Lá nas aldeias indígenas, as crianças é como se fossem de todo mundo, todos se sentem responsáveis. Então, se sentem responsáveis uns pelos outros, pelo cuidado, né, pela alimentação, pela forma de viver mesmo. Então, vamos trazer a realidade para dentro da nossa sala de aula, valorizando esses povos, ensinando a respeitá-los, porque eles somos nós e nós somos eles. Fazemos parte do povo brasileiro, um país continental, com tantas diferenças. Então, por que tem que ser diferente os povos indígenas, né? Que as pessoas, né, acham que porque eles são indígenas, eles têm que ficar parados no tempo. Eles não têm direito, olha lá, já está usando um celular, não é indígena mais. Usa roupa, não é indígena mais, né? Ele não precisa daquele território todo para viver. Gente, nós mudamos, nós não vivemos como viviam os nossos avós, os nossos bisavós, porque eles têm que parar no tempo. O mundo mudou, as coisas mudaram, mas a cultura de cada povo, ela precisa ser cuidada e preservada. E para isso, muitas vezes, a gente precisa, como eles lutam até hoje, ter um espaço garantido, porque a forma de viver deles é diferente da nossa. Bom, nós temos muitas e muitas questões aí para estudar, para serem abordadas. Dependendo da idade da criança, você vai aprofundar mais ou vamos aprofundar menos. Mas é muito importante que a gente comece. Mesmo os menores podem estar ouvindo as histórias reais dos povos indígenas, né? Então vamos ter o cuidado. Existem muitos livros de literatura, inclusive escritos pelos próprios indígenas,
Então, temos autores indígenas, temos livros que têm histórias das crianças indígenas, e isso é tudo muito importante e aproxima as nossas crianças daquelas crianças, aproxima a nossa realidade da realidade que eles vivem. Então, vamos lá, vamos colocando dentro da nossa sala essas possibilidades, né? Inclusive de brincadeiras que eles fazem, que às vezes têm outros nomes, outros personagens, mas que também se assemelham muito. Então, vamos encontrar as semelhanças e as diferenças entre nós e aprender a valorizar tudo isso. Não tem que ser igual para ser bom, não tem que ser diferente para ser bom. Então, vamos achar o meio termo disso tudo. É isso, gente. Obrigada por ter vocês aqui até agora. Um abraço.